Então, já aí temos o conflito, né, do Afeganistão. Esse é um conflito, né, que até há pouco tempo atrás, né, teve uma reviravolta aí sobre a situação, ok? Mas no final do século XIX existiam diversas etnias lá no Afeganistão, sob a tutela de uma monarquia teoricamente aceita por todos, ok? Mas em 1970 cresceu a influência soviética na região. Em 1973, um golpe derrubou o monarca Zahir, né, e instalou um governo republicano. Então, um crescimento de rivalidades entre diversos grupos começou a ocorrer. Já em 79, instalou-se uma ditadura comunista. E o novo governo também enfrentou forte resistência, né, que não aceitava um governo que professava, né, o ateísmo e interferiu fortemente nos costumes tradicionais, né, que é totalmente diferente. Surgiu então um grupo de Mujahedin, né, que guerrilheiros muçulmanos impuseram severas resistência ao exército soviético, formaram-se brigadas e justamente para combater os infiéis no Afeganistão. Um desses grupos foi formado pelo milionário Osama Bin Laden, né, que recrutava jovens para lutar contra os soviéticos, as forças que combatiam o governo comunista afegão e o exército soviético, né, contava com forte apoio dos Estados Unidos, historicamente inimigos do regime de Moscou, né, mas até então Estados Unidos e Osama Bin Laden já foram amigos aí, ok? Então o exército soviético foi praticamente, né, acabou e se retirou em 1989. Okay? Então, muitos analistas relacionam uma derrota com o aumento da crise, né, que ocorria lá na União Soviética. Então, o Afeganistão enfrentou uma violenta guerra civil, pois os sucessivos governos não conseguiam unificar as diversas etnias até então que estavam juntas naquela época, né, lá em 1970. Então, em 94, iniciou-se uma escalada, né, de uma das mais violentas facções terroristas, que é o Talibã, né, que é considerado uma milícia estudantil islâmica. Okay? Então, através de ações brutais, impôs um regime de terror, censura, restrição à liberdade das mulheres, uma interpretação extremada das leis do islamismo, levaram o Afeganistão ao caos. O país passou a ter duas fases, uma, no caso, humilde, né, marcada pela repressão, e a outra, liderança assinalada pela corrupção. E após, né, no caso, os atentados lá de 11 de setembro em Nova York, né, nos Estados Unidos, tropas norte-americanas iniciaram uma ofensiva contra o Talibã e também a Al-Qaeda, né, com o apoio de uma milícia denominada Aliança do Norte. O Talibã caiu, né, e o governo iniciou a reorganização da infraestrutura, que se encontrava completamente destruída. Então, né, deve-se lembrar que o Afeganistão, o território, né, se encontra em uma posição geograficamente estratégica. Sua ocupação é fundamental para o escoamento de petróleo e gás natural que ocorre na Ásia. Então, por isso que também os Estados Unidos sempre teve a intenção de ocupar essa área, né, de ter aliados, como Osama Bin Laden foi, né, aliado dos Estados Unidos por um tempo e depois se tornou inimigo justamente por querer ter um sistema, né, diferenciado de não incorporação, né, às regras dos Estados Unidos. Okay? Então, na próxima aula, a gente acaba, né, no caso, com essas guerras, né, com os grandes conflitos 4, e a gente acaba falando sobre todas as guerras, tá ok? Conflitos. Né? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, alunos.